Opa, a competição de hoje tá no ar e a gente dá largada no programa falando do GP Santa Catarina do Top Kart Brasil, disputado em Penha. Um campeonato com 102 pilotos inscritos e um só conceito. Top Kart Brasil foi pensado para trazer ao Brasil uma competição com um visual extremamente interessante, com somente acontecer em pistas onde a estrutura do kartódromo favoreça que tenha uma boa estrutura para o piloto, para a sua família, com premiação para todas as categorias. Nós criamos um fundo de prêmios onde o piloto participa e a organização participa com a mesma quantidade, certo? Onde o primeiro colocado recebe 60% desse fundo de prêmios e sorteamos 2 pilotos em cada categoria para ficar com 20% desse fundo de prêmios. Foram 3 dias de evento do GP Santa Catarina do Top Kart Brasil, onde o fim de semana familiar passa a ser convivido nas pistas também. Esse dia de semana, esses ferinhas passam o dia inteiro nas aulas, no final de semana é no kartódromo, competindo ou treinando, onde a educação deles é diferenciada e percebida no dia a dia. Em primeiro lugar, eu acredito que esse espírito de competitividade ele é muito importante porque a vida é assim de competição. Mas também eles têm uma confraternização muito grande entre os pilotos, eles trocam, eles se ajudam, eles crescem. Eu vejo que os meus filhos, principalmente, estou falando por eles, que é quem eu conheço bem, tiveram uma evolução com maturidade, como ser humano, então acho que o kart para eles foi realmente muito bom. Mas essas ferinhas sentem na pele a pressão dos pais corujas, que algumas vezes pegam pesado, mas na maioria das vezes eles estão sempre ali, apoiando essas promessas do kartismo nacional. A minha mãe ela me incentivou a correr e depois ela se esforçou para me ajudar. Daí a gente foi evoluindo. Meu pai me incentiva mais. Minha mãe só às vezes vem nas corridas. Só que meu pai sempre vem. 2 categorias tiveram destaques. A categoria Sudã, a graduados do Top Kart Brasil, que contou com 14 pilotos de alto nível. Das 7 categorias em disputas, todas contaram com 3 corridas, onde a régua da competitividade subiu nas disputas. Olha, o Top Kart aqui é praticamente um campeonato nacional, onde reúne só os melhores do Brasil, até mesmo internacionais, como o italiano que está correndo aqui pela CRG. E nós estamos muito bem aqui no Top Kart Brasil, aqui no Beto Carreiro, uma pista que eu conheço bastante. Mas o nível técnico é o maior possível aqui para esse evento. Outra categoria que contou com grande número de inscritos foi a IAMTAG. 16 pilotos estão na disputa de um grande prêmio na última etapa em Minas. Mas todos vêm para essa classe também atraídos pelo custo-benefício que ela proporciona. A TAG é uma tendência mundial do kartismo. TAG significa em inglês touch and go. Então é um motor que funciona com partida elétrica, ele tem embreagem. Então ele tem a embreagem, tem partida elétrica ou esse arranque, no caso que a gente usa, que faz o motor funcionar sem ter que empurrar o kart. Então tu consegue correr com um mecânico a menos. A facilidade para fazer todos os treinos. E o desempenho dele é muito similar a um motor com partida direta. E a tendência, a nova tendência é essa. O sábado, o grande dia da final das baterias, amanheceu com pista molhada e uma chuva fina, que permaneceu durante as primeiras horas da manhã. Assim, com condições de pistas completamente diversas, pilotos e suas equipes tiveram bastante trabalho para acertar os equipamentos e deixarem os karts competitivos para as provas decisivas. O primeiro vencedor do dia, na verdade, foi um repetente do GP São Paulo, Caio Colletti, da Júnior Menor, com 11 karts na pista. Repetiu o excelente desempenho da primeira etapa e ganhou a primeira corrida, ainda com a pista bastante molhada. Ele e Edgar Bueno Neto duelaram pelo primeiro lugar, mas Neto, com o escapamento solto, teve que abandonar a pista. Caio aproveitou a chance, assumiu a dianteira e seguiu sem ser ameaçado até a bandeirada final. O melhor catarinense da corrida foi Stefano Marins, que chegou na segunda posição.
João Vitor Barcelos, de Florianópolis, foi o 7º colocado. Um fim de semana muito produtivo, a gente sempre ficou entre os 5 primeiros em todos os treinos. As classificatórias também foram muito boas. E na final, eu tive uma grande sorte do primeiro quebrar, ele estava muito rápido. E aí foi só administrar e ganhar a corrida. Com o maior grid da manhã, a categoria cadete contou com 17 karts. Com a pista secando rapidamente, mas ainda bastante escorregadia, as crianças mostraram toda a sua perícia para dominar os karts. Após ter partido da 5ª posição, o paranaense Pedro Aiza perdeu algumas posições na primeira volta, mas não desanimou. Ele seguiu sempre no primeiro pilotão e pouco a pouco escalou o pelotão, partindo da 7ª para a primeira posição. E ao final de 18 voltas, a vitória. Outra bela corrida de recuperação foi da menina Isabelle Torres, do Paraná. Ela partiu do 14º posto e recebeu a bandeirada em segundo. Completou o pódio o garoto Enzo Marins, irmão de Stefano, que chegou na 3ª posição. Foi difícil. Larguei lá de trás, né? Daí, na largada deu uma batida lá, meio que já fui lá pra frente. Daí eu fui buscando, daí fui buscando, né, até cheguei em 3º. Na categoria Júnior, as disputas pareciam se tratar de pilotos profissionais. Já com pneus slicks, as batalhas foram bastante intensas, principalmente pela primeira posição, que no decorrer da prova foi muito disputada por 3 pilotos. O catarinense Eduardo Souto começou na ponta, mas foi superado por Paulo Vitor Lima, de Minas Gerais, que abriu certa vantagem. Nas últimas voltas, porém, ele foi muito pressionado por Sérgio Crispim, da Paraíba, mas manteve-se calmo e, sem cometer erros, garantiu a vitória. Crispim chegou em segundo e o piloto de Florianópolis, Eduardo Souto, na 3ª posição. Foi muito bom, eu estava em primeiro, eu já tinha aberto uma vantagem e quebrou um suporte do meu freio, eu fiquei sem freio. Se não tivesse quebrado, 90% de eu ganhar, mas fazer o quê, né? Encerrando as provas da manhã, a categoria Ayane Tag, que compete com motores com partida elétrica, teve em sua bateria um grande pega pela primeira posição. Mas em toda a pista era possível acompanhar belas disputas. 3 pilotos ocuparam a primeira posição, que acabou ficando com Francesco Ventre, do Rio Grande do Sul, ganhador da prova. Leonardo Nicorta liderou, mas com problemas teve que abandonar a corrida. Daniel Rota, do Rio Grande do Sul, que também liderou, chegou em segundo. Eric Lutum, de São Paulo, em 3º. O melhor catarinense foi Marcos Rubim, chegando na 6ª posição. Passados os procedimentos do pódio, da parte da manhã, as 3 categorias que faltaram tomaram a pista para a definição dos seus campeões. A mais veloz de todas foi a Sudã, que correu à tarde, e assim como em São Paulo, viu o piloto carioca André Nicastro dominar a final e ficar com a vitória. Porém, ele não teve vida fácil não, precisou trabalhar duro para vencer. A prova foi tão disputada que nas 10 primeiras voltas o primeiro lugar teve 4 pilotos diferentes. Na 11ª volta, então, Nicastro assumiu a liderança para não perdê-la mais até a bandeirada final. O carioca também, Olingali, chegou em segundo e Gabriel Casagrande, do Paraná, em 3º. O catarinense Henrique Basso terminou na 5ª posição. Então, eu tô 100% até agora, né? Lá em Itu, fiz a pole e ganhei as 3 corridas e aqui fiz a pole e ganhei as 3 também. E aqui a última corrida foi bem disputada ali, na largada acabei perdendo a primeira posição, caí para 3º e disputar com o Olinho ali até o final foi cansativo, mas muito prazeroso, porque ele é um ótimo piloto, anda muito e deu muito trabalho e fez valer muito essa vitória. A corrida com o maior número de pilotos foi a Master, com 19 feras no grid, penúltima prova do dia. Diferente das demais, porém, apenas um piloto dominou a corrida de ponta a ponta. Dudu Dieter, do Rio Grande do Sul, largou da 1ª posição e com bastante tranquilidade administrou a corrida com perfeição para vencer. Francesco Ventre, do Rio Grande do Sul, chegou em segundo e o catarinense de Florianópolis, Leonardo Lincotter, na 3ª posição, completou o pódio. Uma disputa muito forte entre os 5 primeiros colocados, desde o início, na tomada de tempo. E a gente conseguiu um acerto muito bom hoje para a final e eu consegui ter uma certa vantagem no início que me sustentou até o final.
uma prova bem cansativa também, mas toda a equipe está de parabéns. Muito obrigado, Tech Speed. Foi muito bacana mesmo. Show. Valeu. Encerrando as atividades em Santa Catarina, a F4 Honda tomou conta da pista com seus 14 competidores. Baseada na competitividade dos motores Honda GX 390, sorteados pela RBC Preparações, as disputas na pista foram muito intensas e definidas apenas na última volta. Detentor também da pole position, o piloto de Joinville, Roberto Júnior, foi o grande campeão, seguido por Jean Morlo em segundo e Gustavo Pinheiro em terceiro. Nessa categoria, para se terem uma ideia, o pódio foi integralmente de pilotos de Santa Catarina. Eu vinha treinando bastante já o Sul Brasileiro, que teve a decisão aqui, eu bati na trave. Acabei ficando em segundo no Sul Brasileiro. Fazia tempo já que eu não ganhava alguma coisa aqui em Santa Catarina, hoje deu tudo certo. Foi uma vitória de alma lavada, porque ontem eu fui tirado da pista 2 vezes, mas hoje acabou que na final a justiça foi feita e eu ganhei. O Top Kart Brasil segue o seu calendário. Daqui a aproximadamente 60 dias, o GP Minas Gerais será disputado no kartódromo RBC Racing, na Grande Belo Horizonte, entre os dias 27 e 30 de agosto. Será em Minas que vamos conhecer os campeões da primeira temporada de um campeonato que chegou para ficar.